Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao primeiro podcast que nós estamos realizando aqui na Serra do Mel. Na realidade, a gente está tendo esse podcast na continuidade da programação da Semana do Meio Ambiente. É a primeira semana que nós estamos realizando aqui na Serra do Mel e em parceria com o Poder Público Municipal. E essa semana ela está sendo desenvolvida de forma integrada, ou seja, a gente está tendo a participação da Voltalha, tanto a Voltalha Construção, do nosso empreendimento agora, que é o Solar Serra do Mel 1 e 2, como também o pessoal aqui da operação, as meninas que estão aqui conosco, né? Queria agradecer também aqui, fazer os agradecimentos, lógico, primeiramente à Prefeitura Municipal, que nos convidou e foi uma honra nossa a gente estar participando dessa programação e na elaboração e está fazendo acontecer agora. Agradecer também aqui o meu amigo Luciano, aqui do Portal Serrano, que nos cedeu aqui o espaço e deu essa oportunidade para a gente estar iniciando aqui nosso bate-papo. Falando aqui sobre o podcast, né, que é o primeiro podcast que a gente está realizando, nós decidimos tratar de um tema que é a gestão integrada de resíduos sólidos em obras de grande porte, né? No caso, a gente está falando especificamente aqui das obras da Voltalha, né? Porque são obras dinâmicas e a gente tem um espaço já em uma preponderância muito grande aqui em Serra do Mel, e a gente tem uma certa tratativa com a questão dos resíduos sólidos e que achamos muito importante trabalhar esse tema. Dando continuidade aqui, eu quero apresentar aqui as parceiras aqui que estão comigo aqui no podcast, as convidadas. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Queiroz, eu sou o gestor socioambiental aqui da Windcraft, a gente faz parte aqui do grupo da fiscalização da Voltalha. A Marina, ela trabalha comigo na construção do Parque Solar, ela é analista ambiental do grupo Biosite Ecoa. A gente tem aqui a Isadora Benevides, que trabalha, no caso, na operação, né, Isadora? E ela também é da Biosite Ecoa, do grupo, e nós temos aqui a pessoa da casa, né, que é a Isabelle, que é da Voltalha. E também ambas analistas ambientais. Sejam bem-vindas. Obrigada. Já falei aqui um pouco aqui da semana, a Semana do Meio Ambiente está acontecendo e a programação dela está muito rica, a gente já está, no caso agora, nesse momento, estamos fazendo lá uma oficina de compostagem, né? Ontem nós tivemos um momento que a gente já tratou também do assunto que foi sobre coleta seletiva de resíduos, né? E as experiências e as tratativas que nós temos e a questão da legislação pertinente aos resíduos. Para dar início à fala aqui sobre o tema, a gente sabe, e foi tratado ontem, que nós falamos sobre a questão dos instrumentos legais, né? Que, no caso, o que rege a questão do resíduo sólido é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Que é a Lei 12.305 de 2010. Então, assim, um empreendimento desse porte, para ele acontecer, ele precisa ter a questão do licenciamento, não é isso? E, assim, Isabelle, eu queria saber de você como é que você poderia falar, e no caso também na construção, Marina, para a obra acontecer, ela dá início, como é que funciona? O que que se precisa ter de instrumento para a gente dar início a uma obra desse porte? Olá, Ricardo. Olá a todos. Primeiro, antes de responder, obrigada pelo convite, a iniciativa maravilhosa, trazer esse tema através de um podcast, faz um diferencial muito grande, acho que a gente tem um marco muito bacana nessa primeira semana integrada, né, do meio ambiente. Então, vamos lá. Em se tratando de licenciamento, daí eu vou direto, né, ao que interessa, apesar da lei, né, como você já comentou, ser a base legal de tudo, a gente tem, para o tipo de atividade que a gente, né, que a Voltalha basicamente trabalha, que são as energias renováveis, de parques eólicos e usina fotovoltaica, passamos pelo licenciamento trifásico, que é a licença prévia, né, antes de tudo, o primeiro passo para o empreendedor é tirar a licença prévia, depois a licença de instalação, né, que vem mais na construção, que na verdade é o momento da construção, e, por fim, a licença de operação, que é quando, obviamente, está tudo construído e o parque ele vai estar apto para operar. Então, temos a licença de operação. Então, basicamente, são essas 3 licenças, né, que elas são fundamentais para existir. O empreendimento, obviamente, só pode existir a partir de licenciamento e dentro desse licenciamento temos condições. A licença sai com uma série de condições que elas são colocadas. Então, um pouco isso. Certo. Então, entendido aqui. Então, na realidade, para a gente dar início à obra e o segmento dela, a gente precisa ter essas 3 licenças.
Mas eu vejo que nas etapas aqui, no caso da construção, Marina, que a gente está no Parque Solar, e no caso de vocês que estão na operação, né, existem as licenças das duas, e para a gente ter a obtenção, por exemplo, a gente está na licença de instalação, no caso da construção, e vocês estão na operação. Então, para a gente passar por essas etapas, a gente tem que atender os chamados condicionantes, não é isso? É isso, Marina? Isso, exatamente. E aí, nessas condicionantes, tem vários requisitos, né, que a gente precisa atender, como você já bem falou. E um deles é voltado exatamente para o nosso tema, né, que é a parte de gestão de resíduos. Então, lá nessa condicionante, a gente precisa atender a todas as diretrizes que eles repassam. Nessa condicionante entra a questão do plano de gerenciamento de resíduos, que é exatamente o documento legal, né, que a gente precisa... É o instrumento que vocês utilizam para norteador, isso, né? Isso, exatamente. Certo. Exatamente. Aí nele contém toda a questão de coleta, de armazenamento, de como vai ser o transporte, a destinação dos resíduos. Certo. Então, ele norteia, né, o nosso processo de gestão. Então, assim, eu vi que você falou que tem as condicionantes. E, assim, as duas etapas são etapas distintas, né? Eu sei que, como eu participo da construção do parque, a gente sabe que tem um dinamismo maior, porque é uma obra de curto período, né? E ela acontece, tem um pico e tem muita movimentação de recebimento de materiais e, consequentemente, tem uma maior geração de resíduo, no caso do tema que a gente está trabalhando aqui. Na operação, ela acontece diferente. Então, assim, existem as condicionantes, tanto na licença de instalação como na operação, mas são condicionantes distintas, não é isso? Isso mesmo, Ricardo. Cada caso, em cada licença, né, vai sair as condicionantes específicas para aquele momento, né? Então, no momento da construção, vai ter as condicionantes, que obviamente vai trazer uma preocupação, um cuidado, uma obrigação que o empreendedor tem que ter com a fase atual que ele está passando. E na operação, ele já está, obviamente, estável, né? A construção já tem passado e vai ter condicionantes específicas para aquela fase. Geralmente, uma licença de operação, ela vai ter umas condicionantes mais enxutas, tá? Porque é o momento onde está mais estável, né? Obviamente, a operação o empreendimento já está em funcionamento, então ela vai ter condicionantes específicas para aquele momento, para aquela fase. Certo. Deixa eu te perguntar, a Marina falou que tem, no caso, a condicionante, dos instrumentos norteadores é o plano de gerenciamento integrado de resíduos, né? Isso. Que isso aí é para ambos, né? Tanto para a operação como para a construção em si. Deixa eu saber, eu estava lendo alguma coisa e vi que a gente, na realidade, é um instrumento que também trabalhamos, que eu também acompanho, que é o RDPA. O que vocês podem falar do RDPA para a gente aqui saber o que é e o que preconiza ele, o que se tem dentro desse relatório? Então, ele é um documento, né, de exigência legal também, que norteia também. Ele está incluso os programas e os planos, né, de acompanhamento e monitoramento que a gente tem que fazer na obra e também na parte de operação, né? E é basicamente isso, é um documento que inclui os programas e planos ambientais para segmento. E só completando a fala da Marina, Ricardo, é interessante falar que o RDPA é o relatório de detalhamento de programas ambientais, né? A gente usa muitos, né, siglas, né? Então a gente acaba sendo automático nisso. Isso. E é interessante realmente deixar claro que é o relatório de detalhamento de programas ambientais. E dentro dele vai ter vários programas, né, que vai ser de acordo com cada fase, né, como a gente falou um pouquinho, na fase de construção vai ter os seus específicos, e na operação. Obviamente, existem programas que ele é contínuo, né, na fase depois de construção e operação, ele vai continuar. E é interessante falar, como aqui o tema é resíduos sólidos, tem o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né, e na fase de construção também tem, né, outros que vai ser específico para essa fase. E só dando um complemento disso, é importante falar que o relatório de detalhamento de programas ambientais, falar um pouquinho extenso, mas então, o RDPA, ele tem o plano de gestão ambiental, que é o
plano básico, né, que dentro dele vai se ter todo o detalhamento, todo o discorrer dos outros programas. E, em relação ao o tema de hoje, que são resíduos sólidos, e o programa específico dele, também existe uma inter-relação entre os programas. Por exemplo, o programa de educação ambiental, né? Então, o programa de operação e manutenção, que depois a gente pode falar, né, vai falar um pouco mais na frente em relação a esse momento. A intenção, na verdade, desses programas, realmente eles fazem mais sentido quando se tem essa inter-relação entre os programas. Então, existe toda uma... programas que ele, né, precisam acontecer para a coisa ser sustentável. E assim, só ainda entrando um pouquinho mais sobre o RDPA, a gente sabe que a gente está fazendo essa troca de informações que é muito importante, eu acho muito bacana. A gente está conversando sobre a questão da construção do empreendimento, né, e as particularidades da construção e a operação do empreendimento e suas particularidades. Então, o que eu posso dizer é que, na realidade, eu também trabalho com a RDPA e lá nós temos também relatórios e programas sobre a questão da relação com a comunidade, a parte socioambiental, a parte de controle de processos erosivos. Então, assim, para a gente entender a dinâmica e quão grande é a questão desse monitoramento, né, de mitigação, de prevenção da questão ambiental. E tem muitos programas que são semelhantes entre a operação e a construção, né? Mas na construção é um processo um pouco mais complexo, porque o que inclui programa de desmatamento, programa de controle de emissões atmosféricas, o PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, tem alguns programas que estão além da construção, né, ou da operação, desculpa. Sim, então, a operação é verdade. Mais enxuto, né, Isso. O RDPA. E assim, pegando a tua fala, na realidade, cada um tem programas similares, né? E também tem suas particularidades, porque a gente, como está na construção, ela é muito dinâmica, então tem programas específicos para a parte da construção, porque ela movimenta muito, tem muitas pessoas trabalhando, tem muito material chegando, tem muito equipamento toda hora, então a coisa é muito dinâmica. A construção também ela tem o dinamismo dela, mas é uma forma mais linear, né? É uma coisa mais controlada porque são menos pessoas. Hoje a gente está aqui numa obra que está num pico com mais de 1.200 pessoas, por volta, não sei aqui o número específico aqui, mas é muita gente integrada, enquanto que na operação já é uma coisa mais controlada, né? Então é mais fácil, são pessoas que estão mais próximas. Na construção a gente tem muito equipamento chegando, né? Muita gente de fora, muitas empresas, então de fato existe um dinamismo. E só para lembrar que o RDPA, na realidade, é uma exigência do EIA-RIMA, né? Que é o estudo de impacto ambiental e o relatório, né? Que já entra na parte de licença prévia, né? Isso mesmo, a exigência da licença prévia. Ricardo, só completando, é interessante falar que esse RDPA, os programas, né, planos e programas que estão lá dentro, eles, obviamente, é a junção de todas as ações e atividades que ocorrem, né, durante todo o momento, no caso da construção e durante a operação, e ele vai ter entregas, obviamente, de forma a depender. A construção tem uma periodicidade, na operação é outra, né, como semestral para a construção e anual, basicamente, para a operação, e a gente precisa entregar o órgão, né, dentro dessa periodicidade, constantemente, né, no caso, vamos lá, a operação, anualmente, a gente faz o compilado de todas as ações que ocorrem de acordo com cada programa, tem a sua periodicidade, a sua metodologia, e aí a gente tem atividades durante, por exemplo, todo o ano, mas com entrega ali, digamos, no final do ano, e a gente compila tudo isso e entrega ao órgão todo esse material. Certo. E, claro, atrelado a isso, né, você apresentando o atendimento das condicionantes, né, a gente vai ter, claro, a posterior renovação das licenças, e é assim que segue o rito, né. E no caso da Seu Marina, você também faz um acompanhamento dessas condicionantes, desses programas e a entrega dos resultados, né? Exatamente. No atendimento, tendo atendimento, a gente vai fazer as vistorias e depois segue para a questão da aquisição da licença de operação. É dessa forma? Dessa forma. A gente faz o acompanhamento através de relatórios, como a Isabela já falou, relatórios semestrais, a gente, na verdade, controla mensalmente e compila os dados semestralmente para o órgão, né? Então, faz todo o acompanhamento de todos os programas que a gente já citou aqui, dados mensais,
inspeções diárias em campo para a coleta desses dados. E aí, semestralmente, a gente protocola com o atendimento de todos os itens. Das condicionantes, das condicionantes. Né? E assim, você quer falar alguma Quero. coisa? Deixa eu só fazer um acrescento, só para deixar mais claro. Eu acho que é bem interessante a gente, né, tentar ser mais claro para quem está escutando e para ter um retorno legal. Em relação ao RDPA, você disse que está relacionado a um estudo, a um EIA-RIMA, que na verdade pode ser um EIA-RIMA, pode ser um RAIS, que é um relatório mais simplificado. Então, como vocês bem falaram, realmente vai depender daquela fase inicial, que é a LP. Sim. E ali vai ter, obviamente, o estudo, né, que vai ser o grande norteador, e ele pode ser tanto um RAIS, que é o relatório simplificado, como eu falei, como um EIA-RIMA, que é o estudo mais complexo, a Sim. depender da atividade, do enquadramento, da sensibilidade da área. Certo. Então, você está dizendo que no momento da solicitação da licença prévia, e dependendo do tipo de empreendimento, a magnitude do impacto, o tipo de impacto, a tipologia, ela vai saber quais os estudos que ele vai exigir e dentro do estudo quais os instrumentos que vai ter. No caso, o instrumento aqui que a gente está se referindo é o RDPA. Perfeito, Ricardo. Exatamente isso, que nos dois, independente de qual é o estudo, realmente vai ter o RDPA, seja um EIA ou um RAIS. Certo. Beleza, a gente falou agora das questões dos instrumentos legais, que são os instrumentos norteadores para a gente que está aqui na obra no dia a dia, trabalhar, né? Porque para você trabalhar, desenvolver uma atividade, você tem que ter um norte, um direcionamento. Mas você pega na tua fala, Marina, você falou das atividades diárias, né? Do movimento diário. A gente está, como eu já falei, num empreendimento de energia solar e nós estão chegando 543 mil placas solares para esse parque, né? Ou seja, um parque muito grande. Praticamente, na realidade, é o maior parque de energia solar da Voltalia no mundo. Ou seja, isso aqui é uma honra, né? A gente ter isso aqui e estar participando desse empreendimento, né? A gente vai ficar para a história. Mas, em si, falando na dinâmica em si, nos acontecimentos diários, no acompanhamento, vamos falar na geração de resíduo, como é que acontece, tanto na questão da construção, que eu acompanho, eu sei que é muito dinâmico, os acontecimentos, a gente está produzindo, está tendo várias frentes de trabalho e, consequentemente, se você tem muita placa sendo instalada, muita gente trabalhando, muitos equipamentos, muitas pessoas, a gente gera um volume de resíduos muito alto. E, por outro lado, a operação também, existem pessoas trabalhando nos seus determinados campos lá, nas suas frentes e dentro das suas instalações, e também tem uma geração de resíduo. Eu queria que vocês falassem, detalhassem um pouco desse tipo de resíduo que é gerado. Então, na construção, a maior quantidade de resíduo gerado realmente é nessa chegada de materiais, né? Tanto de materiais e equipamentos, no geral. E todos eles vêm em embalagens. Então, embalagens que seja plástico, papelão, madeira. Então, a geração é muito grande, realmente. O volume de resíduo gerado é muito grande. E aí... Então, assim, tem plástico, madeira, e papelão. Isso, são os principais, os principais, né? Isso. Mas hoje o que tem assim, o maior volume? Maior volume, madeira. Madeira, né? Madeira é muito... Porque as placas solares vêm em pallets, né? Elas vêm em cima de pallets, então são muitos pallets. Sim. E, Acho Isadora? Só fazendo, porque tem um comentário que é importante a gente ver. Tem uma geração grande de resíduo enorme, mas a gente vê que são todos recicláveis. Então, a gente não vai ter aí a gente vai ter até uma contribuição com o desenvolvimento regional, local e tudo através da reciclagem, né? Reutilização de muito equipamento e tudo. Perfeito. E aí, vou pegar o gancho também e trazer aqui para a nossa realidade da operação. A gente também tem uma geração de resíduos, mas ela é mais restrita, ela é mais controlável. É pontual. É pontual, bastante pontual. Por quê? Porque hoje os parques, no caso da gente, a construção hoje é voltada mais para solar, mas hoje a gente está em operação com a eólica. Então, assim, são atividades mais pontuais, a gente tem uma geração de resíduos bem contínua, mas que ele se volta a um certo limite ali, é restrito a um certo período do ano, né? Que vem mais material quando a gente vai fazer manutenção de máquina em período de preventiva. E aí sim, a gente tem realmente uma chegada bem grande, um volume bem alto de material chegando aí. De tipologia, né, Ricardo? Então, assim, o que é que a gente pode falar assim, da operação?
A gente tem muito material, como a Marina citou, dessa forma madeira e tudo, mas hoje, acho que, se eu disser assim, o carro-chefe do que a gente mais gera, mais destina de material reciclável gerado, é realmente o ferro. Principalmente atrelado a, vai ter uma troca de equipamento, vai ter uma situação como essa, então realmente tem essa troca de equipamento aí. Então é mais voltado para esse, no caso da operação, né, de tipologias. E que assim, é um material que é 100% reciclável, né? Isso mesmo. Então, isso é muito importante, né? E tem um custo econômico muito bom também, né? sim. Sim. E assim, pegando aqui o que você falou, você disse que na operação a gente tem um mapeamento, já tem uma caracterização mais fácil, porque isso aqui é uma coisa que é contínua, mas ele é linear até uma certa etapa, mas tem uma parte que tem uma geração mais evidente de resíduo? Isso, perfeitamente. É mais ou menos assim durante 6 meses do ano, né? Que é onde as atenções da parte operativa do parque, da parte de operação, elas estão voltadas para a manutenção dos parques. Então, assim, as chamadas preventivas. Isso, as chamadas preventivas, que são as manutenções realmente realizadas naquele período pré-definido, durante 6 meses do ano, ali, geralmente quando a fase do vento está mais baixa, justamente para não ter grandes problemas aí em parar uma máquina. E aí existem também as chamadas corretivas, que elas vão ser mais dedicadas a quando aconteceu algum inconveniente, alguma coisa que aconteceu que aquela máquina parou pontualmente. Então, aí, nesse caso, uma máquina parou pontualmente, vai ser tratada de corretiva. Mas, no nosso caso, a gente tem aí uma programação de 6 meses no ano, mais ou menos, com as manutenções preventivas. E é nessa fase que a gente tem aí gerado um grande acúmulo de resíduos, né? Recicláveis, principalmente. E, assim, quando a gente já fala aqui de manutenção preventiva, a gente também tem outro tipo de resíduo abordado, que é gerado, realmente, assim, um quantitativo até considerado alto para o período, né? Mas aí é um período realmente determinado, que são os resíduos contaminados, né? O que são esses resíduos contaminados? A gente chama de contaminados, contaminantes, porque eles podem causar danos ambientais, realmente são sujeitos a isso. Mas são os resíduos que o pessoal foi fazer uma determinada atividade na máquina, foi fazer um ajuste, uma manutenção naquilo, e teve que fazer uma lubrificação, um engraxamento, algum tipo disso. Então, para limpar, para eles conseguirem manusear de forma melhor, eles utilizam trapos, panos, né? Então, as estopas. Então, esse tipo de material eles limpam e vem com óleo, né? Vem com tipos graxas, certas tintas, algum tipo de material que a gente não pode colocar junto com os recicláveis, porque aí a gente vai ter algo que não é legal para a gente. Pronto. Então, assim, na gestão e na segregação, é feita a tipologia do tipo de resíduo, né? O que é resíduo contaminado, eu sei que está tendo um cuidado. Marina, hoje aqui em se tratando de solar, a gente tem evidência também desse tipo de material gerado na obra? Tem sim, a gente também gera alguns contaminados, mas geralmente é coisa pontual também, através de vazamentos de alguma máquina, mangueira que estoura, então... Justamente, eu ia até entrar aqui nesse tema agora, que eu estava olhando aqui no meu roteiro. A gente, quando está em obra, existem as frentes de trabalho, não é isso? Sim. Então, as pessoas elas vão para a frente de trabalho, fazem as instalações no que se refere a banheiros para os colaboradores, a tendas, a água. E também a gente coloca, eu sei que sempre tem isso aqui, que seriam os kits de coleta, de segregação de material de resíduo, e também tem um kit de mitigação. Eu queria que você detalhasse mais sobre a questão do kit de mitigação, da importância dele e por que se faz necessária a presença desses kits, e queria saber também na operação, por exemplo, nessa preventiva, também é utilizado os kits de mitigação? E o que é esse kit de mitigação? Detalhe ele aí para mim. Então, o kit de mitigação basicamente é o quê? É serragem para absorver, né, o material contaminado, uma pá, já para poder ajudar na remoção também, na coleta, e uma bacia de contenção. E aí, na construção, ele está disponível tanto nas máquinas quanto nas frentes de serviço. Então, é obrigatório, em todos os locais que tiverem fluxo intenso de máquinas, ter kits de mitigação disponível. Exatamente para, em caso de alguma ocorrência, né, algum incidente ambiental, o kit ser utilizado na área. Então, o material é removido, depositado em coletores específicos também, levado para a baia de contaminados, e aí uma empresa licenciada, credenciada para isso, vem e remove o material. Vamos entrar nessa aí, mas deixa eu falar. No caso de acontecimento de algum incidente desse aí, eu queria que vocês falassem, o Isabelle, o Marina, que é uma tratativa que nós temos desde a parte
da ambientação, no caso da gente aqui na obra, né? A gente faz a Sim. ambientação do colaborador. Então, quando a gente está fazendo nesse momento, a gente já trata das questões dos valores da empresa. A gente fala da política de lixo zero, que é uma política que nós temos aqui na Voltalia, que é a questão da não geração de resíduo e do cuidado e da segregação. Porque quando a gente está nas frentes, as frentes são feitas por pessoas, os colaboradores que estão. Então, a gestão do resíduo, no caso a segregação, a gente precisa muito da ajuda deles. Com certeza. Porque a gente, como fiscalização, a gente não consegue dar conta consegue sozinho. dar conta. Então, isso é importante a gente falar sobre a questão da educação ambiental, porque a gente está toda hora em frente de trabalho e a gente tem os chamados, os DDS, né, que são os diálogos diários de segurança, e a gente aborda várias temáticas sobre a questão de coleta seletiva, né, e assim, no caso do tema que a gente está trabalhando sobre resíduos contaminados e um eventual incidente, todas essas pessoas elas são habilitadas e a fazer o procedimento correto, é isso, Marina? Isso, sempre há treinamentos, né? São treinamentos geralmente mensais, inclusive, para reforçar o conhecimento do pessoal sobre o tema, né? Saber como eles podem manusear o kit de mitigação, em que situações eles podem usar, eles devem usar, e em quem acionar também, quem acionar em caso de algum incidente mais grave, inclusive. Então, na hora do ocorrido, esse colaborador, seja lá um operador de um caminhão ou então de um trator de esteira, ele já tem essa habilidade, esse conhecimento de saber manusear o kit de mitigação e saber acionar a equipe. As pessoas que estão à frente, responsáveis para dar seguimento e fazer o registro. Exatamente. É importante, né, o Isabelle, salientar isso aí. É muito importante a história do treinamento. Esse treinamento diário que a gente vem falando todos os dias, a gente tem na nossa obra, tanto na construção como também na operação, os DDS, né, e sempre a gente vai tratar de assuntos sobre resíduos, sobre as tratativas de como fazer, sobre a questão da proteção da fauna e da flora, sobre a questão de se aparecer algum animal silvestre, ou então cobras, serpentes, a gente também tem nossas equipes que fazem as capturas, os registros e fazem os afugentamentos. Exatamente, Ricardo. E você falou 2 pontos bem interessantes. Justamente essa questão da consciência ambiental, né, tanto internamente né, com os colaboradores e lá na hora da prática, na atividade, né, quando está sendo executado de fato a função ali, de acordo, obviamente, com cada função. Então, é interessante falar que para se ter essa conscientização, né, ambiental, assim que um colaborador ele entra na empresa, a gente passa por treinamentos, né, de vários treinamentos, obviamente, e aí eu vou puxar, né, para o tema aqui interessante, que obviamente é o tema de hoje, em relação a resíduos, em relação ao tema ambiental, a gente passa por por essa parte de explicações, como é a política da empresa. Desculpa. Como é a política da empresa, essa questão de reduzir ao máximo, né, os nossos resíduos. Essa é uma política, de fato, interna, né, que está sendo expandida aí. E a gente, obviamente, tem a orientação de trazer a garrafinha, né, de tentar fazer todas as ações possíveis, que é, né, possível e viável, de não geração de resíduos. Exatamente, isso. Parte por aí. Então, isso é algo interno do colaborador, e também tem os DDS, como você muito bem colocou. Diariamente temos esse papo, né, com os colaboradores, onde fala de vários temas, obviamente, sempre tem um ambiental ali, reforçando a importância da segregação, né, e depois a gente vai falar um pouquinho da coleta seletiva, né, que é o grande interesse, assim, interessante da gente. A gente tem uma ação muito interessante em relação à coleta seletiva. Dentro tem que ter essa orientação para se separar, né, direito os resíduos e a gente conseguir ter um retorno interessante, né, em relação ao que é produzido ali. Então, e obviamente a orientação também, como eu falei um pouquinho, da ação, de quando ocorre lá, de quando tem um incidente desse, que foi um pouquinho que vocês estavam falando, e aí tem toda uma ação que é feita imediatamente, é claro, com esse kit de mitigação, sim, que a Marina falou um pouco também na construção do mesmo jeito, né, assim, diferente, mas também se tem. Sim. E é um pouco isso em relação a esses 2 pontos aí abordados. Certo. E Isadora, deixa eu te perguntar, e também para a Marina, tá?
a gente falou como é que é a tratativa, falou sobre a questão dos treinamentos, porque a gente trabalha com pessoas, né, e elas têm que ser capacitadas também para nos ajudar a que a obra ocorra da melhor forma possível. E assim, eu queria saber agora sobre a questão de logística de campo. Como é que é feito a questão das coletas, as inspeções de campo, a segregação, o monitoramento e rastreamento do material, tendo em vista tudo que a gente já falou até agora? Pronto, Ricardo. É bem interessante esse ponto que você trouxe, né? Então, hoje a gente tem, assim, na operação, acredito que Marina vai trazer a visão da construção, que é um pouco diferente realmente, mas tem muitas peculiaridades e também características iguais. Então, assim, na operação, como é que a gente faz hoje? Nós temos baias, que são as estruturas onde a gente deixa todo esse resíduo guardado temporariamente. Até essas empresas que a gente tem contratos, né, virem aqui coletar através da pontualidade e da demanda, a depender da nossa geração. Então, assim, hoje a gente tem esses locais, a gente tem empresas cadastradas, pré-definidas, tem contrato com elas, tanto para os materiais recicláveis quanto para os contaminados. E, assim, para a gente atuar com essas empresas, elas também têm que seguir uma série de logísticas ambientais, logísticas e documentações ambientais também, né? Como, por exemplo, basicamente, licença de operação, eles também têm que ter isso, eles também têm que ter passado por toda a tratativa com o órgão ambiental, eles têm que ter alvará de funcionamento, têm que ter tirado isso. Então, para toda essa documentação, eles têm que cumprir os requisitos legais também. Tanto para essas duas vertentes, dos recicláveis quanto dos contaminados, né? Principalmente dos contaminados. Então, assim, a gente aciona essas empresas, elas vão até as nossas baias, e lá a gente tem uma equipe em campo para fazer todo esse ajuste, todo esse acondicionamento nos caminhões que eles trazem, justamente para não vir a acontecer nenhum inconveniente, vamos supor, de cair alguma coisa dos caminhões. Então, tem toda essa preocupação ambiental. Então, esse pessoal vem, coleta, leva para esse local que eles já têm de estrutura, fazem tratamentos com esses materiais, fazem uma nova segregação também, mas a gente também segrega aqui em campo. E aí, para poder esse pessoal levar esses resíduos, a gente tem que mandar um documento, que é o quê, né? Foi implementado ano passado, que é uma plataforma do governo federal, que é o SINIR, que é um sistema integrado de rastreabilidade dos resíduos sólidos. Então, a gente gera um documento chamado MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Esse é o documento principal e mais importante que tem que ter da saída desse resíduo aqui dos nossos parques, dos nossos empreendimentos, até a chegada dele no destino final, no local que vai receber eles, né? Então, a gente manda esse documento que vai dizendo qual é o tipo, qual a tipologia que tem ali, código que tem ali atrelado, volume atrelado àquilo ali, onde ele está condicionado. Então, tem toda a explicação disso e cadastro. E quando esse documento chega lá, junto com esse resíduo, a empresa ela faz todos os trâmites legais de pesagem, de conferimento, né, para ver se está de acordo. Sim. E aí, o pessoal também da empresa entra no mesmo sistema, vê lá o código do MTR que eu abri, e dá baixa nisso. Como? Ele vai me gerar um documento chamado CDF, que é o Certificado de Destinação Final. E aí, com esses documentos todos em mãos, é como a gente presta conta para o órgão, né? É tipo, a gente fez aqui a nossa parte, está tudo direitinho, então a gente tem que ter. É uma solicitação de condicionantes para a gente poder estar operando realmente dentro da legislação legal que envolve as questões ambientais. Acredito que na construção possa ter algo parecido, Marina, não sei se você quer trazer aí para a gente. Não, é exatamente dessa forma. O que muda é a logística de campo. Lá, como a gente tem muitas áreas separadas, né, lá na Solar, tem uma área, sei lá, um ponto aqui, é outra área, um ponto aqui, outra aqui. Então, são áreas espalhadas. Então, cada uma tem uma baia temporária para armazenar aquele tipo de resíduo que está sendo gerado naquela área. E a gente também tem uma baia no canteiro de obras, que também gera resíduos, né? Que ela é fixa. Então, a logística de empresa que vem buscar, que vem recolher, é a mesma, a documentação, mesmo esquema, né? O que muda nesse caso é a dinâmica de campo, né? Como são muitas áreas, então tem baias temporárias espalhadas nas áreas, mas também é tudo segregado certinho, armazenado de forma correta. De fato, então, assim, para a gente entender, são coisas parecidas, né? Porém, a frequência, no caso da construção, é muito mais rotativa do que na operação, né, Isadora? Isso mesmo. É até interessante, Marina, trazer essa questão de temporário e fixo. Como nós hoje, enquanto eólica, já operando aqui, a gente tem que ter pontos fixos mesmo, porque já estamos nesse local. Vamos ficar aqui por muito tempo, né? Tudo indica. Então a gente tem que ter nossas estruturas fixas. E hoje na operação a gente funciona assim. Temos complexos em Areia Branca e lá a gente tem uma baia que representa esse complexo, né? Então, a gente faz um trabalho com o colaborador da gente, assim como foi dito também na construção, para incentivar e para orientar a forma que deve ser feito, que esse resíduo ele deve ser gerado,
numa máquina, ele vem com eles colocam lá nessas baias, entendeu? Então a gente faz isso também, de acompanhamento com os colaboradores. Tá, então hoje a Voltalia, dentro da operação dela, do OIM, ele se tem quantas baias hoje? Eu sei que na subestação MEL 1 tem uma, né, que foi construída recentemente. Isso. E onde é que ficam as outras? Pronto, a gente tem 5 baias ao todo, quatro já fixas, já construídas, finalizadas, e uma está em período de construção, né? Que é a nossa mais recente, que é a baia dali de MEL 2, ali na região da subestação Vila. MEL 2, né? Isso mesmo. Então, assim, MEL 1 já está construída, já está entregue, já está operando, já está com... Está operante, né? Já sim. A gente tem uma baia também no complexo de Vila Acre, também nas mesmas condições. Tem uma baia atrelada à subestação Amazonas e tem uma baia atrelada ao complexo Areia Branca, né, que fica ali nas redondezas do Parque de Carcará 2. Mas são essas hoje as nossas estruturas para condicionamento desses resíduos. E todas elas a gente tem uma equipe que trabalha lá diariamente. Então, passa diariamente, fazendo toda essa segregação, todo esse controle, acondicionamento e acompanhamento realmente diário. E aí, não sei se eu posso trazer agora, a gente tem um bônus também aí de tratamento de resíduos, né? Que a gente implementou já está com mais ou menos 2 anos, que é a nossa composteira, que ela serve para quê? A gente trata. Boa. Pois é. E aí a gente colocou como um teste e ela deu super certo. A gente teve redução aí de quase 80% dos nossos resíduos de rejeito, que eram encaminhados para aterro licenciado, mas que a gente sempre teve esse pensamento ambiental em melhorar o nosso sistema de tratamento. E a alternativa que a gente teve foi essa, e deu super certo. A gente já conseguiu estender também para a Casa Voltalia, também tem uma lá. Inclusive, o nosso adubo, que a gente já teve doação, né? A gente já direcionou para o jardim que tem na Casa Voltalia, a gente já fez doação para os colaboradores também dos nossos parques. E é bem legal. Uma coisa também interessante que eu vou trazer aqui como de bônus, né, relacionada à nossa composteira, é que a gente construiu ela toda com material de reutilização dos parques. Foi tudo que foi gerado aqui, né? Então, a gente tem lá uma estrutura ali localizada na lateral da subestação Amazonas. A gente vai ter algumas melhorias nela, acho que acredito também que a gente vai precisar implementar mais uma e tudo, pela geração dos resíduos que é gerados, né? E para a gente poder também estar realmente tratando todo tipo de orgânico que a gente gera, justamente para a gente diminuir aí a pegada de encaminhamento de rejeito para aterro licenciado. Então, na construção também já entra essa questão da composteira como uma boa prática, né? Lá, como tem um refeitório no canteiro, então há uma geração muito grande de orgânico também. Então, o pessoal já aproveita, já montou uma composteira também. Já estão utilizando esse adubo para uma horta também dentro do canteiro. Então, está bem bacana também o projeto. E, olha, né, vocês estão de parabéns, viu? Está bem legal. Muito bom. E, assim, bom também saber que o número que você falou, né, do rejeito, quanto era o percentual que você falou agora aí? Assim, a gente já chegou a reduzir quase 80%. E assim, a ideia é que a gente... 80% do rejeito. Não temos como reduzir 100%, porque infelizmente hoje a gente tem realmente tipos de materiais que não tem o que fazer, né? Infelizmente, a gente não tem tecnologias, ou até assim, elas não são realmente convencionais para a gente conseguir realmente estar tratando eles. Mas assim, essa redução realmente drástica é abrupta e é muito positiva. Então, a gente realmente tem que reconhecer esse feito aí. E eu quero aproveitar aqui, né, e falar, né, que a gente está agora nesse momento tendo a oficina de compostagem, né? Que tá entrou incluso, né? E que está incluso aqui na programação e que como você falou, os resíduos que são gerados praticamente são todos orgânicos. A grande maioria, quando você vai fazer a gravimetria, a separação dos tipos de resíduo que nós geramos, tanto domiciliar como também de obras, ela no caso da obra lá não é tanto orgânico, né? É mais outros, mas a maioria são recicláveis. Isso. Mas assim, residencial você tem muito resíduo gerado. Então, assim, é uma boa prática nossa, a questão na execução dessa Semana do Meio Ambiente, a gente está proporcionando essas oficinas. Quando a gente passou a ideia para a prefeitura lá que iríamos, tinha a ideia de fazer essa oficina, todos gostaram muito, vibraram. E assim, a ideia é expandir cada vez mais e fazer com que também as nossas ações, as nossas práticas sejam educativas lá com os funcionários, todo dia passando por capacitações e treinamentos, ele leve isso também para a casa dele. Então, a ideia é cada vez mais a gente também passar essa política, esse pensamento de gestão ambiental e de educação ambiental para as pessoas também, né? Isso, inclusive aí quem for ouvir o podcast, né, pode estar pesquisando sobre compostagem, boas práticas de como tratar esses resíduos, e aí quem sabe também, cada pessoa que assistir a gente aí, ficar interessada e quiser implementar uma composteira na sua casa, né, Ricardo? Acho que é uma boa pegada também. Sim. Então, a gente falou agora dos bônus, né, das coisas boas que ocorreram, mas a gente falou sobre a questão
do monitoramento, da geração de tudo. E assim, Marina, a gente falou da logística, como é que funciona, mas como é que a gente consegue sintetizar isso? Eu sei que o controle, a rastreabilidade, as informações que você deu, Isadora, foi muito bacana, muita coisa que eu, pelo menos, desconhecia, que tinha todo esse controle, esse rastreio com o governo federal e as pessoas que fazem parte também dessa logística, né? Que elas têm que ter todas as licenças devidamente registradas nos órgãos ambientais e em outros que às vezes, porventura, necessita. Mas, além disso, eu sei que a gente tem um chamado REM, existe um REM, né? Que é o Relatório Estatístico Mensal. Que é exatamente através de dados mensais, tanto de água, de energia, combustível, insumos, né, que é brita, areia, tudo que é consumido e gerado entra nesse REM, né? Entra nesse relatório. E aí, nesse compilado de informações mensais, a gente faz o relatório semestral, atendendo aos programas, né, que a gente já falou anteriormente, e prestando conta para o órgão. Certo. Então, deixa eu entender. O controle é feito dessa forma, né? Então, dentro desse REM, ele tem informações específicas sobre o tema que nós estamos tratando, que é os resíduos sólidos, os tipos de resíduos que são gerados, os quantitativos. Exatamente. E, além disso, a gente tem informações sobre controles de licenças, dos fornecedores, quem fornece água, se tem outorga, quem fornece o material da jazida e as devidas licenças da ANM do IDEMA. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. E, através dele, a gente consegue monitorar. E como é muito dinâmico, né, a gente faz mensalmente já por isso, porque muda. Inclusive, questão de fornecedores muda. Questão de quantitativo também, sim. né? De fato, então se entra uma pessoa nova um fornecedor novo, é claro que está uma informação chegando lá, então a gente tem que estar acompanhando, ver se está perto da licença dele se vencer ou não. Exatamente. Porque pode ser uma pessoa que trabalha como fornecedor, mas também pode ser uma empresa que trabalha eventualmente com a questão do resíduo, não é isso? Isso mesmo. E lá na operação, continua assim, dessa forma? Então, Ricardo, é o mesmo relatório, o formato diferente? Isso, muito bem. O formato é um pouco diferente, né? Como a gente estava falando bastante, apesar de tão parecido em algumas coisas, mas tem realmente certas especificidades entre os dois. Mas, basicamente, na operação, a gente também tem todos esses indicadores, a gente precisa até internamente para a Voltalia, né, ter todos esses dados compilados, a gente tem todo um controle desses dados, e aí os dados que também a gente pega, né, da ECOA, que faz toda essa gestão com a gente aí dos resíduos sólidos e água. Eles trazem para a gente mensalmente esses dados e a gente compila eles, né? Como eu disse, tem a nossa responsabilidade interna também de trabalhar esses dados, a gente tem todo esse controle e desses indicadores e temos também os relatórios que vai, né, para o órgão ambiental, como a gente falou lá desde o começo. Então, a gente também, obviamente, pega essas informações, trabalha elas para ficar, obviamente, numa linguagem interessante para quem está lá, né, analisando, que é diferente um pouco da visão do que o órgão precisa e do que a gente precisa internamente. Então, a gente bota, né, faz um relatório que seja, obviamente, interessante, visual, com registros fotográficos, isso é super importante. O órgão bate bastante em cima disso, tem que ser datado e referenciado, porque, de fato, é uma forma mais segura deles, né, ver que ali a coisa está acontecendo naquele momento e naquele local. Então, a gente também tem essa forma de lidar. Acho que a Isadora também tem alguma coisa para completar sobre isso. Não, realmente era isso, né? Tudo que eu ia pontuar aqui também. Essa questão dos resíduos, né, como a Mariana falou, a gente tem acompanhamento, principalmente porque na fase de operação a gente vai focar muito mais nisso aí, né? A dinâmica é realmente diferente. Então, assim, a gente tem um acompanhamento diário para a construção de relatórios mensais, que a gente passa realmente para a Voltalia, para a aprovação deles, para que no nosso relatório anual de prestação de conta com o órgão ambiental, daquelas condicionantes todas, a gente tenha um dado real, um dado seguro e um dado enfático e incisivo também das ações positivas que a gente faz para também diminuir isso tudo aí que a gente vem comentando, né? De geração de resíduo, de reutilização e minimização dos impactos ambientais que a gente pode vir a causar aqui, né? Devido à atividade mesmo de energias renováveis. Sim, obrigado. Agora, sim, a gente vê a seriedade, né, que é, né, a questão da gestão de resíduos numa obra dessa, né? Quando se trata do tema do podcast, que é a gestão integrada de resíduos em obras de grande porte, né?
E a gente está vendo que são vários instrumentos que são norteadores, a legislação que tem, a rastreabilidade, que eu achei muito bacana quando você falou da questão da integração das informações, como essa informação chega no governo federal, como as empresas que são colaboradoras, que fazem a coleta e a destinação, dá esse feedback, esse retorno técnico para a gente poder prestar conta com o órgão ambiental, para a gente poder ter obtenção das nossas licenças, né? Seja na manutenção da operação, ou seja, no caso da licença de instalação, para a gente obter a nossa operação. A gente já falou de uma coisa muito legal também, que eu vibro muito, que é a questão da capacitação e treinamento das pessoas, né, que estão à frente da obra, os nossos colaboradores que estão passando por DDS e treinamento diário. E a gente também tem uns feedbacks positivos também com a comunidade, né? A gente tem essa interface que é muito positiva. A gente já, em se tratando de resíduo, nós já tivemos de realizar oficinas como eu falei, está sendo executada agora a oficina de compostagem, e a gente também fez já uma oficina de carpintaria. No caso, a área de influência, que é a Vila Ceará, a gente já deu uma oficina de carpintaria, e o público, o foco do nosso público foram só mulheres. Então, assim, as mulheres participaram, a gente pegou os resíduos lá de bobina, de pallet, a gente acabou criando alguns artesanatos, e assim, sempre trazendo o viés do empreendedorismo nas pessoas, né? De como, de repente, um resíduo desse pode se transformar em algo luxuoso, que pode dar uma renda, um complemento na renda familiar das pessoas. E, assim, como é que funciona, no caso, na obra, porque a gente está falando sempre do rastreamento, monitoramento, como é que esse resíduo vai ser dado uma destinação. Mas a gente sabe que quando você vai numa casa de alguma pessoa, você vai ver alguma bobina lá servindo de mesa, ou então algum pedaço de madeira servindo, o pallet servindo de curral para a criação de animais, e isso é muito bacana, você vê esse reaproveitamento do material, né? Como é que é feito o controle disso? Pronto, justamente eu estava querendo entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto bacana, é um envolvimento que a gente tem, né? Enquanto empresas junto com a comunidade, é uma coisa positiva também que a gente tem que citar aqui. A gente faz doação de material, seja ele madeira, seja ele algum tipo de outro material que tenha serventia para esse pessoal, né? Então, eles chegam até a gente, solicita, vê se a gente tem como disponibilizar, e geralmente a gente disponibiliza sim, né? Dependendo do material, mas geralmente sim. A gente foca muito nos recicláveis, e aí a gente pode estar fazendo isso. Então, assim, o que é que o pessoal solicita muito hoje? Geralmente madeira, para fazer, como você citou aí, diversas utilidades, né? Contenção de animais, naquele local que ele trabalha ali, na própria residência e tudo. Reutilização para outros fins. Também já aconteceu da gente conseguir fazer doações aí de recipientes de bobinas plásticas, por exemplo, para colocar água, para colocar para esses animais também ali nas áreas que eles criam. E a gente tem um documento também para isso, né, que é um termo de doação, que também é importante para ambas as partes. Então, assim, assegura essa pessoa que ela recebeu de fato aquele material todo acondicionado para ela poder utilizar, então é bem legalizada essa questão. E assegura a empresa que a gente garante que realmente vai ter um devido fim correto, realmente vai ser utilizado ali para essa utilidade que ele está falando. Inclusive, já recebi até imagens do pessoal assim, bem contente, satisfeito com a utilização dessa madeira, né? Fazendo a contenção dos animais e tudo, bem, bem bacana. E acredito que na construção possa ser assim também, né, Marina? O que é que é feito também? Aí, no caso da construção, como a geração de resíduo é muito grande, o pessoal faz o quê? Tem uma lista de espera que o pessoal da comunidade coloca o nome e diz o tipo de material que ele quer receber. Então, a gente tem todo esse controle também e segue essa lista certinho, né, para doar o material que eles querem. E no momento da geração, a gente já tem lá madeira, geralmente é madeira. Sim, sim. Já também para confecção de móveis, né? Como o Ricardo Isabelle falou. Também, né? Como? Cercas também, né? Sim, também, cercas. E só complementando esse tema, e justamente a gente entrou nesse tema interessante da relação, né, que esse é o grande importante, é um tema extremamente importante também para a gente, para voltar essa preocupação que temos com a comunidade, né, diante de tudo aí que as meninas já colocaram muito bem. A gente também tem que falar um ponto bem interessante, que é tudo que é produzido, né, aqui, a gente tem todo o descarte, que foi muito bem colocado pela Isadora e Marina, e não fica nada em Serra do Mel, né? Os resíduos, todos os nossos resíduos, eles são ou reaproveitados ou doados, como foi, né, muito bem exposto, e com uma função, obviamente, com o objetivo de se ter uma transformação em uso daquele material, ou ele é aquele rejeito que, de fato, não tem, né, nenhuma serventia, ele tem a sua destinação correta.
Ou seja, isso é bem interessante a gente falar também que o que a gente produz não fica, né, obviamente, para a comunidade, não tem esse impacto, a gente faz todo o acompanhamento, desde a geração até o destino final, de forma correta, obviamente sem deixar nada para a comunidade, né, sem deixar esse impacto aqui. Na realidade, a gente espera que essa tratativa, essa seriedade que nós temos com o resíduo, que todas as pessoas participam, reflita em resultados positivos também para a comunidade, porque além da questão da preocupação de não geração de resíduo, e que esse resíduo que é gerado, ele é gerado num espaço controlado e confinado, e que não vai gerar nenhum impacto assim que tem interface nos locais que nós estamos atuando, mas também que reflita também na vida das pessoas, que elas vão passar a gerar menos resíduos, da não geração de resíduo. Então é isso, gente. Nós tratamos aqui do primeiro podcast aqui sobre a questão do gerenciamento de resíduo no Parque Solar, em obras de grande porte, no caso da Voltalha aqui que a gente está trabalhando. Queria agradecer a presença das meninas, da Isadora, Isabela e Marina. Vocês querem fazer alguma consideração final aqui para a gente finalizar? Apenas agradecer. Como eu disse um pouquinho no começo, realmente é um momento bem importante, super interessante. A gente até ficou ansiosa para participar. É uma linguagem nova e que, de fato, a gente também tem que entrar e aproveitar ao máximo o podcast, o quanto ele realmente atinge as pessoas. E é interessante a gente estar utilizando desse meio para chegar a todos, né? Então, obrigada. E acho que é o primeiro, eu acho não, certeza que é o primeiro de muitos. Obrigada, viu, Ricardo? Valeu. A todos também. Eu também realmente queria agradecer o convite, né, para a gente estar participando e falar de um assunto tão importante como esse, dar ênfase que essa primeira semana que a gente teve. E, como a Isa disse, esse é o primeiro podcast, então acredito que essa semana, Maria, vai ter aí demais. Todo ano a gente vai estar repetindo aqui esse evento de grande sucesso, né? Então, obrigado por essa mesa aqui maravilhosa e composta, né? Passa agora a palavra aqui para a Marina. Não, também só queria agradecer o convite, né, e a participação de todo mundo. Foi muito bom. Acho que foi um assunto que agregou muito para todos. Não só para o pessoal que não tem um entendimento do assunto, mas como para a gente também, né? Agregando um ao outro. Então, foi muito bom, muito interessante mesmo. Espero que venham mais. Pronto. Então, assim, a gente encerra aqui, né? Agradecendo a vocês que participaram e as informações que foram informações de diversas formas técnicas, né? E complexas, né? Vendo sobre a questão da gestão do resíduo e o quão é importante trabalhar esse tema com a seriedade devida que a gente trata, né? Então, quero agradecer aqui os espectadores que estão aí em casa, ouvindo o nosso podcast. E até a próxima, né? Valeu, gente. Tchau, tchau.